Cara, quero trocar uma ideia aqui sobre uma coisa que muita gente que anda de kart ignora, só que espera o corpo sentir para depois pensar nesse problema, em resolver esse problema. O que eu tô falando? Eu tô falando do problema de nervo ciático. Isso é uma coisa que eu tenho, já faz aí uns quase 10 anos que eu descobri que eu tenho. E eu percebi que quando eu vou correr de kart, essa condição ela piora um pouco. Mas também tenho parte de culpa nisso daí tudo. Por que eu falo que eu tenho um pouco de culpa nessa parte? Porque, cara, eu descobri que o problema veio depois, né? Depois de alguns dias. E aí eu entendi que o kart ele é um esporte que sim, ele cobra você mais tarde. Então, mesmo que você pareça bem no momento que está correndo, antes da bateria, durante a bateria também, você está ali correndo, beleza, cara. Teu corpo pode ser que não esteja sentindo nada. O problema vai ser ao final da bateria. Não necessariamente ele vai ser literalmente ao final da bateria. Ele pode passar algumas horas, pode passar alguns dias e por aí vai. O que acontece é que durante a bateria que a gente está correndo, a gente acredita que está tudo certo. Logo, poxa, se eu não estou sentindo nenhuma dor, então tá tudo ok, né? Beleza, posso continuar ali freneticamente, agressiva na zebra, agressiva nas curvas, fazendo caramba 4, né? Aí que é o problema que a gente acaba se enganando. O que acontece? O kart, ele é um veículo muito baixo, ele é duro e vibra muito. Lá ele, né? E a posição, ela não é a posição natural do corpo, porque você está numa posição que você vai forçar muito a lombar, você vai forçar muito. Você está muito curvado ali no banco e você está forçando muito a lombar. Alguns karts, em sua maioria, eles não têm almofada de amortecimento, né? Então ele acaba piorando ainda mais a situação da questão de conforto que esteja sentado. Então, essa questão da almofadinha ela vai ajudar um pouco, mas ela não vai reduzir nem muito menos eliminar o problema, o risco ali que você tem de forçar a sua lombar. Porque o que acontece? Quando você está ali correndo, tem a questão do impacto, só que esse impacto você não sente na hora, porque por vários motivos, né? Às vezes você não tá com o ciático atacado, ou às vezes você tá ali correndo e tá na adrenalina e não sente nada. Então essa pancada ali você, pô, nem lembra o que aconteceu. Então você só vai sentir depois de algumas horas, ou talvez de alguns dias ali que ele vai começar a pegar bastante na região afetada. No meu caso, cara, quando eu corri, esse aí demorou um pouquinho mais pra aparecer. Eu já tinha esse problema, como eu já tinha até dito, só que quando fiz a corrida, ele levou alguns dias, começou uma dor pequena, e mais tarde ele começou a progredir bastante, e até então eu não sabia por quê. Se bem que eu tinha desleixado em algumas coisas, por exemplo, eu não estava maneirando muito na questão de carga. Não estava maneirando muito na parte de carregar algum tipo de carga. Então, ali no meu caso, a conta ela veio depois, porque foi algumas baterias que eu corri seguidas que começou a progredir esse problema, começou a potencializar mais. Eu já tinha esse problema antes, como eu tinha dito, só que eu comecei a ignorar. O problema veio depois. Então, basicamente, eu não conseguia nem sentar direito, eu não conseguia, cara, levantar da cama, dormir. Então, cara, é uma dor absurdamente bizarra. Para quem tem esse problema com uma certa frequência, de hernia de disco, potencializa para o problema nervo ciático, cara, sabe muito bem que essa dor é chata pra caramba. Você literalmente trava, você não consegue fazer nada, você não consegue dar um passo sequer. E aí você percebe que mesmo sem sentir nada na hora, cara, o corpo sentiu. Então, mano, isso aí vai mudar a forma como você vai encarar o kart. E aí, mesmo com nenhuma adaptação, a gente vê que o kart ele exige muito da lombar e também muito do quadril. Então a gente fica baixo, né? Fica travado, baixo, só que a gente toma impacto, cara, direto da pista, porque o kart não tem amortecedor. Então todo impacto que você sente ali da pista vai direto pro teu corpo. Vai pras rodas, pra roda pro chassi, do chassi pro teu corpo, cara. Então, basicamente seu corpo ali, tua coluna, tua lombar tá absorvendo todas essas pancadas. Então, pra quem já tem esse problema de lombar ou ciático, cara, isso pesa bastante. Então, a questão assim não é muito questão de medo, a questão mais de você ter a consciência de como você vai pilotar. Depois que a gente percebe todos esses desafios, a gente entende que um preparo físico ele é uma questão muito importante para quem vai querer correr de kart. Isso envolve tanto a parte de academia, você pode fazer um pilates ou qualquer outro tipo de exercício de core, por exemplo, onde você faz muita parte de alongamentos para quem tem especialmente esse tipo de problema.
Então, não que ele vai resolver esse problema, ele vai diminuir de forma significante as dores que você sente e também você vai conseguir ter fortalecimento, porque querendo ou não, o teu corpo, como é que funciona a coluna, né? Ali do nervo ciático. Literalmente o nervo está sendo esmagado pela parte da coluna, que é um disco, ele está sendo esmagado, e se você não tem aquela parte, naquela região do seu corpo, da parte musculatura da lombar bem desenvolvida, basicamente todo o peso vai ser concentrado, sustentado do seu corpo pela própria coluna que vai esmagar o nervo. Então, se você tiver toda a sua musculatura ali preparada, você vai reduzir isso de forma significante a ponto de talvez você nem sentir mais dor, você só vai ter o problema mesmo, só que se você relaxar demais, isso aí vai acabar piorando muito com o tempo. Então, a questão é mais de cuidados. O que, que você pode fazer para que essa situação não piore? Cara, não é questão de você virar atleta, né? De academia, não digo no sentido de academia, porque você sendo piloto, você querendo ou não já é um atleta. Mas eu digo no sentido de você tentar dar uma atenção um pouco maior nessa questão da sua lombar. Então, cara, a academia ela ajuda também e por exemplo, o Pilates, né, é uma das alternativas que muita gente recomenda, né, para você fazer esse tipo de desenvolvimento da parte da musculatura ali da lombar. Porque isso, basicamente, se sua lombar, a parte da musculatura da lombar está bem preparada, os impactos eles não vão direto para a coluna. Vai ter a musculatura, né? Eu não vou falar porque eu não sou nem profissional da área da saúde, não sou nem um profissional da saúde, não sou médico nem nada, mas eu estou falando baseado na minha experiência de algumas coisas que já aconteceu comigo. Mas basicamente é isso. A sua lombar ela está bem preparada, é a musculatura dela que vai conseguir segurar essa pancada. Então, ela não vai ser absorvida por toda a parte da coluna, que vai ali acabar machucando ainda mais o nervo. Então, ele vai evitar com que essa dor irradie para sua perna. Tem gente que irradia pelo glúteo, pela coxa e vai até o pé. No meu caso, ele vai até na parte do glúteo mesmo. Então, pô, já é demais, já dói bastante, já incomoda bastante. Outra coisa que é interessante fazer também, até antes mesmo de competir numa bateria, seja qual for, seja para fazer entre amigos ou até mesmo campeonato, é você se alongar. Então, você tem que fazer algum alongamento ali do quadril. Você tem que fazer pelo menos até na parte da manhã, antes de deitar. Talvez você pode fazer até mesmo antes de fazer a competição. Então, você pode fazer alguns alongamentos ali do quadril. Então, você vai basicamente fazer um trava-puxa ali da lombar. Deixa. Então, você vai fazer um alongamento antes de competir na bateria. Você pode fazer na parte da manhã quando você levanta e também antes de você deitar. Então, porque, cara, quadril travado ele puxa a lombar. Então, ele evita com que essa pancada absorva totalmente ali na coluna e, consequentemente, no nervo. Isso quer dizer que você, cara, tem que parar de correr kart, tem que maneirar nas suas corridas? Não necessariamente. Então, muitos pilotos profissionais, o que eles fazem? Eles fazem gerenciamento de risco. Então, eles vê ali cada situação, vê se vale a pena, às vezes, agressivar numa curva que tem uma zebra muito alta, por exemplo, que faz o kart tremer muito ou a pancada muito violenta. Você faz esse gerenciamento de risco e também você tem que fazer toda essa parte de preparo físico antes. Então não adianta só você chegar e correr de kart, tentar dar o seu melhor na pista, se você não tem um preparo antecipado. Então, se você não tem ali um preparo na parte de academia, um alongamento, não tem nada, cara, seu corpo ele vai cobrar mais tarde. Então ele vai ali, o teu corpo vai chiar, cara. Então é melhor você ter um preparo físico antecipado para poder correr uma bateria. Bom, basicamente era isso aí que tinha para falar sobre essa questão, mas, cara, resumindo, é tudo isso aí mesmo de preparo físico. Busque mais informação também, procure entender um pouquinho mais sobre o assunto, pesquisa com o médico também, vai numa consulta e vê o que ele acaba te recomendando, até mesmo um fisioterapeuta, né? Então ele vai te dar uma melhor resposta sobre o que fazer diante de cada situação. Fechou então, pessoal? Até mais. Valeu.